Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Raul. E eu sou o Thomas. Hoje é dia 30 de setembro de 2024 e o tema do nosso podcast é a obra literária Primeiros Cantos de Gonçalves Dias. Isso mesmo, Thomas, vamos conversar sobre Primeiros Cantos, uma obra fundamental do romantismo brasileiro, publicada em 1846 e que tem muito a nos dizer sobre nacionalismo, idealização indígena e, claro, aquele famoso sentimento de saudade que marca tanto o romantismo. Exato, a obra é uma coletânea de poesias que aborda esses temas com bastante profundidade. Mas, antes de avançarmos, é interessante entender o contexto da época. O país havia se tornado independente não muito tempo antes, e o país estava buscando construir sua identidade cultural. Gonçalves Dias utilizou a figura do índio como herói nacional. Isso é marcante em vários poemas, como no famoso Ijucapirama, onde o indígena é exaltado como símbolo das raízes culturais do Brasil. Sim, o índio, para Gonçalves Dias, apresentava a pureza, coragem e os valores que eles acreditavam serem essenciais para o novo Brasil. E claro, a natureza também é uma grande protagonista em Primeiros Cantos. Ele faz uma verdadeira exaltação da exuberância da passagem brasileira, o que pode ser visto em poemas como Canção do Exílio. Esse é um poema que todo mundo conhece, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. É quase impossível não lembrar. Esse sentimento de saudade e de idealização da pátria é uma das marcas do romantismo de Gonçalves Dias. E falando em saudade, esse é o ponto forte da obra. Primeiros Cantos não só celebra o Brasil, mas também traz aquela melancolia característica do romantismo, o mal do século, como é chamado. Com certeza. A saudade, para Gonçalves Dias, não era só uma nostalgia do lar, mas também uma forma de refletir sobre o vínculo com a pátria e o mundo que está mudando rápido. Ele conseguia combinar lirismo e épica, criando uma poética que celebrava o Brasil e, ao mesmo tempo, questionava o lugar do indivíduo do mundo. Agora, é interessante observar que, apesar de toda essa beleza poética, Primeiros Cantos não escapa de críticas contemporâneas. A idealização de indígena, por exemplo, hoje pode ser vista como uma simplificação das culturas indígenas, não refletindo toda a complexidade desses povos. Verdade, Thomas. Embora essa exaltação tenha sido inovadora e essencial na época, quando olhamos por uma lente mais moderna, percebemos que essa visão romantizada pode apagar as reais diversidades culturais dos povos indígenas. Além disso, a obra faz uma grande exaltação da natureza e da pátria, mas deixa de lado as duras realidades do Brasil do século XIX, como a escravidão e as desigualdades sociais. Mesmo assim, Gonçalves Dias capturou o espírito de uma nação em formação. Ele expressou os desafios e as esperanças de um Brasil recém-independente, que buscava se afirmar culturalmente no mundo. Exatamente. Suas poesias cheias de paixões e sofrimentos refletem aspirações de uma sociedade que estava tentando se equilibrar entre a idealização romântica e as duas realidades do Brasil colonial. Então, para concluir, Primeiros Cantos é uma obra indispensável para entender o romantismo brasileiro e o papel que a literatura teve na construção de uma identidade nacional. Mesmo que algumas representações sejam questionáveis hoje, a obra continue sendo um marco na formação da literatura e da cultura brasileira. Sem dúvidas, Thomas. Gonçalves Dias, com sua sensibilidade romântica, deixou um legado profundo para a nossa literatura. Isso é algo que até hoje influencia a forma como vemos o Brasil como uma nação. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre Primeiros Cantos de Gonçalves Dias. Se vocês têm alguma dúvida ou querem continuar a conversa, entre em contato conosco nas redes sociais ou pelo nosso e-mail. O Instagram é tota.fgb. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. O Instagram é raul.ky.